Um, dois, três. Está a gravar? Está a gravar? Depois das definições e não sei o que do telefone. Conseguiste pôr o microfone? Acho que sim. Só vamos estar aqui a conversar, depois repetimos tudo. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, bom dia. Não sabes a que horas é que as pessoas estão a ouvir. Sim, é verdade. Cada um ouve quando quiser. Com Faz o certeza. que quiser. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for o Olá. horário. Olá é uma coisa que dá É para genérico. tudo. É genérico. Exatamente. É genérico, eu ia Ou pensar. oi. Oi, não. Também, dá para tudo. Então, Cá estamos. cá estamos. Episódio 7? Acho que é o 7. É o Então 7. já É o começo a 7 porque eu perder sei a que conta coloquei com a 6 no idade. último. Fui eu que fiz o papelinho. Pois, certo. Ahm, Hoje estamos empatados, 3-3. É verdade. Não, temos 4, porque há um que não está aqui. Lamento. Sim, e eu também faltam 30 páginas de um. Portanto, Não, mas 2-0. não me faltam páginas, porque já o acabei de ouvir. Portanto, Não, estou a dizer, eu... vou contá-lo como de fevereiro, porque foi terminado a 2 de março. Portanto, vou contar ainda como tendo sido de fevereiro. sim, está bem. Porque foi Claro. ouvido a 95% em fevereiro. Larga o telefone. Estou à procura de uma coisa, posso? Não. Porque depois há aqui uma coisa que eu vou querer acrescentar no final, mas preciso de encontrar. Porque não encontrei o livro nas estantes, é só por isso. Não temos tema inicial. Não temos tema inicial, portanto vamos diretamente aos temas. Quem é que começa? Então, eu pensava que tínhamos o tema inicial para ser uma coisa mais interessante, mas não tenho tema inicial. Posso começar o tema inicial, o que estava à procura do telefone. Isso o quê? Nada, era só para mencionar uma coisa, mas agora teria de estar aqui a enganhar durante um não, minuto então ou dois. deixa-te estar Portanto, vou deixar para o final. Enganhar é uma Não é coisa enganar porque eu muito preciso de encontrar, e não encontrei porque tu me disseste para eu largar o telefone. Portanto, o tema inicial vai ser eu largar o telefone e não encontrei aquilo que queria, Exatamente. e etc. Portanto, Portanto, passam muito tempo ao telefone. As é pessoas. verdade, é verdade. Podes começar. Mas se não vais estar a ouvir o que eu tenho para dizer, então mais vale estar sossegado. Isto acontece muitas vezes cá em casa, que eu não ouvir o que tu estás a Pois dizer. isso, eu sei. Bom, então começo eu. Em 20 anos tu ouviste o que eu digo dizer. Sim, eu sou uma pessoa. Acho que nunca disse isto, mas vou dizer agora. É um disclaimer. Eu sou uma pessoa que não presta. Sim. Pronto. Isso a gente já sabe. Pronto. Então, eu posso começar eu. Olha, vou começar com um livro que é um calhamaço que Leste-o todo? li. Li, mas vou ser honesto. Eu já tinha lido Não uma costumas parte. ser? Não, por acaso não. Mas hoje vou abrir uma exceção. Já tinha lido uma parte deste livro há vários anos atrás, numa edição antiga. O livro chama-se Rainhas de Portugal, as mulheres que construíram a nação. E isto foi um bocado uma espécie de uma coincidência. Eu há algum tempo andei a esgravelhar coisas de leituras antigas que tinha feito e tinha para ali uns apontamentos. E por acaso passei por este. E por coincidência, e foi isso mesmo que aconteceu, foi um livro que foi lançado ou relançado recentemente pela Cultura Editora. O livro chama-se Rainhas de Portugal, as mulheres que construíram a nação, e é de um senhor chamado Francisco da Fonseca Benevides, que viveu no século XIX, portanto morreu já no século XX, alguns em 1910 ou 1911. É alguém que foi muitas coisas, multifacetado, e entre elas foi também escritor e de alguma forma historiador, e escreveu este compêndio enorme sobre as mulheres, não só as que foram efetivamente rainhas em Portugal, que não foram muitas, mas também as mulheres dos reis, que por defeito foram rainhas, que o papel é diferente. Sim, eram rainhas, mas não governavam, não é? E então há pormenores, há coisas muito engraçadas. Eu de vez em quando gosto, eu sempre gostei muito de história, não é novidade, e de vez em quando gosto de ir buscar qualquer coisa que não seja aquela história mais convencional, e tenho interesse particular por livros que vão saindo, que focam aspectos da nossa história, ou menos conhecidos, ou que eu também me lembro menos, e este foi uma oportunidade este ano, que já há algum tempo não o fazia, de voltar a ler alguma coisa de história de Portugal sem ser o percorrer outra vez, o que é que foram os reis todos e o período todo da história. Portanto, foi... Mas o objetivo do livro é passar a importância que elas tiveram. Sim, para... por um lado, aquelas que tiveram menos, retratar quem foram, o que é que se conhece do seu, vou chamar do seu trabalho, mas daquilo que foram fazendo, naturalmente em épocas históricas bastante diferenciadas, mas é um livro que pretende deixar por escrito muitas vezes quando falamos das rainhas de Portugal, a maior parte das pessoas, e eu incluo,
Não sabe quem é que foi a mulher do rei X, nem a mulher do rei Y. Podemos saber ou conhecer melhor quem foi a Dona Maria ou quem foi. A Filipa de Lencastre, que eu já vi que passou ainda agora aí. Pronto. Mas não há muito o conhecimento do que é que, de onde é que vinham, porque é que casaram, porque às vezes, naturalmente nesta época, tiveram de casar porque havia um interesse comercial ou um interesse de outra natureza qualquer. Por essa questão, não é? Exatamente. Portanto, é um livro que nos dá a conhecer essa realidade, se quisermos, uma vertente da história também menos explorada, e foi esse o interesse que eu vi no livro, e pá, é um bocado maçudo, tem partes que são maçudas, não vou negar isso, como muitos livros de história, especialmente mais antigos, escritos um bocado mais à antiga. Hoje em dia há muita gente que é capaz de escrever livros de história com uma vertente mais pedagógica e mais, não vou dizer que é mais leve, mas é mais apelativa para o leitor. História, quando em detalhe, como é o caso aqui, é impossível, muita gente não possa olhar para isto de uma forma como maçudo, porque há partes que são um bocado mais interessantes, há partes que são menos interessantes, é só isso. Portanto, a minha primeira leitura e recomendação, porque recomendo, é Rainhas de Portugal, As Mulheres que Construíram a Nação, de Francisco da Fonseca Benevides, edição da Cultura Editora. Muito bem. Pronto, eu só trago excelentes recomendações, como sempre, na verdade. Isso é redundante. É redundante. E este mês comecei pelo livro As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. Eu acho que é assim que se lê o seu nome, se não for, pronto, não é. Gostaste agora das coisas? Agora é assim. Exatamente. Ela também não está cá para me corrigir, por isso é como o outro. Eu comprei este livro o ano passado, na sequência de uma recomendação que vi alguns desta autora, e especificamente deste livro, e sei que o fui comprar e depois pô-lo na estante e ficou ali um bocado à espera de chegar a sua vez, e depois foram surgindo novos livros, que é o que me vai acontecendo sistematicamente, por isso é que eu tenho ali uma pilha e tal. Alguns deles maltratados, que consigo ver como aqui. todos, sempre. Os livros, quando eu acabo de os ler, eu gosto que se note que eles foram lidos por mim. Não vou opinar sobre isso, porque isso podemos fazer um episódio só sobre esse tema. Significa que eles têm anotações e que têm coisas sublinhadas. Eu gosto de voltar aos livros e de perceber, os livros são meus, gosto que se perceba lá dentro o que é que sobre anotações, do que eu li. O Miguel Esteves Cardoso conseguiu mudar um bocadinho a minha perspectiva sobre esse tema. Miguel Esteves Cardoso acha, e eu sou obrigado a concordar, contra a minha vontade, que um livro anotado tornou-se um livro meu. Certo. E não é só um livro. E isso é verdade. Tenho de ser obrigado a concordar, embora continue a achar que anotar um livro é maltratá-lo. Não me interessa. Eu escrevo e depois anoto coisas que pensei ou que achei. Pronto. Até mesmo para depois, às vezes, mais à frente do livro, achar uma coisa diferente, não importa. E portanto, mas onde é que eu ia? Já sei. Pronto. Comprei o livro, depois acabei por não o ler. E mais recentemente deparei-me com uma recomendação do Pedro Mexia no Poema Ensina a Cair, acho que esse é o nome do espaço, em que ele recomendava os livros desta autora, e em particular o Léxico Familiar, que esse eu não tinha. E o que eu pensei foi, vou experimentar então ler o que eu tenho em casa, e se gostar da forma como escreve, então eu vou comprar o Léxico Familiar, coisa que entretanto já fiz. Este livro é uma compilação de textos escritos pela autora para diferentes revistas, jornais, publicações. Sim. E o título, As Pequenas Virtudes, é o título do último texto do livro. E isto, em essência, são reflexões dela sobre a vida e sobre os momentos que ela estava a viver. Portanto, o marido foi capturado, foi torturado e morto. Sim. O marido dela, que também era escritor. Ela nem sempre viveu da escrita, apesar de ser uma pessoa, naturalmente, dada à altura em que nasceu, com uma vida que não era de um nível, de um estrato social muito baixo,
mas não viveu sempre da escrita, e isso transparece também no texto que ela tem aqui, um texto que eu gostei imenso, que se chama O Meu Ofício. Ela tinha filhos, era muito dedicada aos filhos e tinha uma perspectiva muito particular relativamente à educação das crianças, à exposição das crianças à cultura e à componente do dinheiro, que tem um dos textos que ela também tem aqui, que é exatamente o da Pequenas Virtudes, onde ela fala exatamente disso, que é a forma como devemos ensinar a importância do dinheiro às crianças, não Certo. é? E pode parecer uma coisa supérflua, mas não é. Exatamente porque a lógica é a importância que damos ao dinheiro e aquilo que há na vida tão mais importante, contrabalançarmos isso de outra maneira. É uma perspectiva muito, muito interessante Isso faz todo dela. sentido. Eu gostei particularmente dos últimos três textos. Um deles é também as relações humanas, que é basicamente ela traça uma linha sobre a vida do ser humano desde que nasce até uma determinada altura e a forma como ela descreve aquilo. Eu hoje, com 42 anos, percebo que efetivamente aquela linha se desenha de uma forma muito parecida com o percurso com que ela o descreve. E é interessante que é tudo aquilo, mas também é só aquilo. Certo. Um, e depois tem um texto que eu também gostei muito, que é O Meu Ofício, que tem que ver exatamente com a componente da escrita, e é aqui que ela diz que nem sempre viveu da escrita, mas que a determinada altura percebeu que o seu ofício era escrever, na ótica de considerar que era a única coisa que ela fazia de forma competente, com prazer, e à qual se dedicava inteiramente, ou seja, na ótica de todas as outras coisas que ela fazia porque precisava, porque tinha que ser, porque tinha contas para pagar, como todos os comuns Como todos nós. mortais. E isto ela fazia com inteira dedicação, porque era de facto aquilo que ela considerava ser o seu ofício. E não deixa de ser interessante esta perspectiva de, apesar de eu não viver de uma coisa, eu considerar na mesma que é o ofício que eu acho que tenho, foi para isto Sim, é interessante. que tenho como vocação. Entre outras coisas, ela tem aqui muitos outros textos, estes foram os que me ficaram mais presentes. Ahm, que é que eu ia dizer mais? Tem aqui alguns relativamente. Ela viveu durante algum tempo numa zona mais interior de Itália e descreve como é que eram as famílias naquela altura, como é que era a rigidez da vida naquela altura. Ah, e há aqui uma parte em que ela diz que se recorda que todas as mulheres na casa dos 20 e tais, 30 e qualquer coisa anos, não tinham dentes, eram desdentadas, e aquilo era uma coisa que lhe fez confusão quando para lá foi, porque as pessoas Sim. não tinham dentes. Não gostava muito de Inglaterra, e tem um texto também sobre isso. Portanto, isto são reflexões da vida dela. Eu gostei muito na parte inicial. Eu gosto muito das coisas, estou farta de dizer a frase gosto muito, gosto muito. Antes do que é interessante. Opá, não sei, vai dar ao mesmo. Mas eu agora estou-me a perceber que estou sempre a dizer isso. Ahm, o que é que eu ia Então, mas se nós dizer? gostamos das coisas, qual é que é a Epá, forma tá de bem, mas dizer? dizes uma vez, não precisas estar sempre a dizer. Espera, deixa-me lá ir buscar aqui o meu raciocínio. Estou a apanhá-lo com uma cana de pesca. Hum. Que ele às vezes foge-me, o gajo. Ahm, no prólogo, ela explica que não atualizou, nem corrigiu, nem fez alteração nenhuma aos textos quando eles foram publicados em livro, como este livro que está aqui. Ou seja, eu escrevi aquilo, eu achei aquilo naquela altura, aquilo tem um contexto, eu não vou alterar. E antes disso, ela, por cada texto, diz onde é que o escreveu e em que ano, para que as pessoas percebam o Contextualizar. contexto em que foi escrito. E eu achei isso extraordinário, porque efetivamente, não é? Eu hoje posso escrever um texto de 10 páginas sobre um determinado assunto e daqui a 10 anos até ter uma perspectiva diferente ou ter já pensado múltiplas coisas sobre o que ali escrevi, mas não invalida o que eu achei naquela altura. E eu achei isso quase peculiar, porque há sempre a sensação de que os autores, depois, se puderem, vão lá dar um toquezinho para ver se Sim. fica melhor, e aqui não. Foi aquilo.
aqui me queres, aqui me tens, um pouco isso. E eu acho fabuloso essa forma de apresentar. Portanto, eu já tenho, entretanto, o léxico familiar para ler. Eu tenho aqui mais um ou dois à frente, mas hei de lá chegar. Portanto, recomendo imenso. Natália Ginsburg, As Pequenas Virtudes. Esta é a edição da Relógio d'Água, com a introdução da Rachel Cusk. Muito bem. Então, segunda sugestão, segunda leitura do mês. Bonecos. Bonecos. Verdade. Foi uma Bonecos. atenção da Gradiva, cujo livro é O Ataque dos Demónios da Neve, do Calvin and Hobbes, do Bill Watterson. Eu pensava que era Hobbles de ver lá, que tinha um L, mas não tem. Não, Calvin and Hobbes, Calvin and Hobbes, que é uma banda desenhada que as pessoas mais velhas lembrar-se-ão, quem não conhece os livros, que surgiu muitos anos, ou esteve muitos anos na contracapa na última página do Público, e foi para isso que o Calvin and Hobbes foi criado. Foram tiras de jornais, que é uma versão tiras de banda desenhada, que serviam também para ilustrar, para dar ilustração a jornais. E especialmente para quem tem filhos, é interessante porque o Calvin é tudo menos um menino bem comportado. Certo. É um menino com uma imaginação gigantesca, é atrevido, pronto, é muita coisa que há cá em casa, vá, Certo, pronto. certo. Que é bom que haja em todas. Sim. E pronto, achei refrescante ler. Levou-me para outros tempos em que eu lembro perfeitamente, às vezes, até podia nem comprar o jornal, mas à socapa virava a contracapa do Público ia ler a banda desenhada, entre esta e depois outras mais tarde, que era a Barbie Cabelo, também no Público. Lembro-me de ter feito isso múltiplas vezes. Alguns dos que estão aqui eu lembro-me perfeitamente de os ter lido, outros nem tanto. Mas é delicioso. É uma banda desenhada absolutamente deliciosa, e foi uma forma também de fazer aqui um interregno depois do livro inicial do mês de fevereiro, que é o último que eu vou falar, que é uma coisa bastante mais pesada. Foi uma forma também de limpar um bocadinho a mente e de ler e de me divertir um bocadinho. Portanto, O Ataque dos Demónios da Neve, Calvin and Hobbes, da Gradiva, escrito por Bill Watterson. Eu sei que, pelo que percebo, a Gradiva está a reeditar alguns destes livros, não são novos. A animação é feita por ele também? É tudo, ou seja, ele... Isto é, ok, sim, pronto, podia não ser. Não, é tudo dele. Ele é cartunista, não é? Sim, a primeira edição disto é de 94. Portanto, isto é... Aliás, desculpa, de 92. A primeira edição é de 92. Eu estava na primária. Exato. Portanto, eu estava no secundário, mas é intemporal e lê-se com enorme gosto. Então, muito bem, pronto. agora temos aqui 50 minutos. Não vamos estar 50 minutos, porque também não vou... Não, acho justo que esteja, porque às vezes é preciso. Não vamos estar 50 minutos. Mas sim, provavelmente será... eu não sei se até vai ser neste, se vai ser naquele que vou falar mais. Deixa eu ver. Portanto, eu vou falar do livro da Yi-Yun Lee, acho que é assim, Yi-Yun Lee, Tudo na Natureza Apenas Continua. Este livro é bastante recente, saiu há pouquíssimo tempo, e é um livro impossível de esquecer, na minha opinião, a não ser que a pessoa, se tiver Alzheimer, vai esquecer. Mas eu acho que é muito difícil ler este livro sem pensar muito na nossa vida, independentemente das coisas que nos acontecem, ou nos aconteceram, ou nos poderão vir a acontecer. Voltando aqui um passo atrás, portanto, para quem pense em comprar e em ler o livro é sobre a autora do livro. Os dois filhos suicidaram-se. Pronto, a lógica é esta. Não estou aqui a. Não, é claro, isso é. Isto está mesmo logo na contracapa, portanto não estou aqui a revelar nada que depois. Não é nenhum spoiler. Não é nenhum spoiler, exatamente, estava a faltar essa palavra. Que isto consta na contracapa, e inclusivamente ela já deu entrevistas sobre isso, portanto não é sequer um tema.
o livro não tem aqui nada dentro que eu possa fazer algum tipo de spoiler. Não há, porque isto não é uma história que estamos aqui a falar, não é uma história que Isso é as um, pessoas têm que ler para compreender. isso é um Não, instante de memória e testemunho. eu não sei se colocaria Reflexão. desse, é a reflexão. Na minha opinião, é o refletir de uma pessoa que é mãe e que é mãe de duas crianças, adolescentes, como quiseres, porque, jovens adultos, porque um tinha 16, outro tinha 19, à data que se suicidaram, que se suicidaram. Pronto. E se é difícil, é uma dor que sem qualificação, vamos já colocar aqui isto Sim. de parte, é uma dor sem qualificação, a própria assim o admite, mas é a forma como as coisas continuam, como andam para a frente, como é que se anda para a frente perante uma circunstância destas, que é interessante compreender. É interessante compreender como é que esta pessoa conseguiu sequer escrever isto. Ponto final. Qualquer pessoa que tu abordes, que tenha um filho, 2 filhos, 5 filhos, 20 filhos, não importa. Se perder um filho, a primeira coisa que lhe vem à cabeça provavelmente é: eu não sou capaz de continuar a viver. Pronto. E eu acredito que a maior parte de nós só pensa nisso ou num desvairo qualquer em que aquilo, ou porque viu alguém, ou porque ouviu uma notícia mas depois foge, repele a ideia porque não quer pensar sobre isso. Porque a simples hipótese de imaginar a criança que nós conhecemos, que é nosso filho, que contra a natura desaparecer, não existir, só a ideia que é completamente ficcionada na nossa cabeça, se for, não for o Sim. caso, a simples ideia causa dor, causa transtorno. E portanto, eu acredito que as pessoas não pensem, como eu faço por isso é que eu estou a dizer, porque a simples ideia, o simples conceito da inexistência daquele ser humano causa dor, apesar de ser só ficção na cabeça. Vamos pensar assim. E portanto, vamos fazer uma extrapolação. Se o simples conceito de uma ideia, não é, que é ficcional na nossa cabeça nos causa dor, é Não há impossível como imaginar. matematicamente ou filosoficamente calcular a dor inerente à perda de alguém. No entanto, é exatamente essa a perspectiva, é esse ângulo que ela nos apresenta, que é perceber que a vida pode efetivamente continuar, e apresenta-nos um conjunto de perspectivas sobre a vida, na dor e apesar da dor, que eu achei extraordinárias. Porquê? Porque valem para uma dor destas que não tem qualificação e valem para outro tipo de dor, porque nós sofremos perdas toda a vida, não é? É isso que é suposto acontecer, lamentavelmente. Sim. Perdemos amigos, perdemos pais, perdemos irmãos, tudo isso. E essa dor persiste connosco. Há um conceito muito. Não é um conceito, há um ângulo sobre o qual ela apresenta que eu achei particularmente interessante, que é ela não ela quer continuar a fazer a sua vida de forma sã para manter os filhos vivos na sua memória. E isto é uma coisa que eu achei extraordinária. Portanto, é uma pessoa que se entrega a uma dor inqualificável e que diz: eu moro num abismo e eu já percebi que a minha vida é dentro desse abismo e eu tenho que conduzir a minha vida nesse abismo. A bola vai para a frente porque eu continuo a fazer rotina, a seguir a rotina, a seguir a rotina. Enquanto eu executo essas rotinas, eu não estou sempre a pensar nos meus filhos e não estou sempre a pensar da mesma forma que eu vou para o emprego. Eu não estou a pensar nos meus filhos o dia todo. Eles vêm à minha mente, mas eu não penso neles o dia todo. E a lógica é fazer uma coisa parecida exatamente nesses momentos. Portanto, ela relata como foi a perda de um dos filhos, que já era possível, porque sabia que o miúdo não estava bem, e como é que é lidar com a perda do segundo pela mesma forma e depois continuar a vida para a frente. E como
tantas coisas, isto depois é aquele clichê, tantas coisas na nossa vida não têm de facto importância, mas para quem vive uma coisa destas, de facto tudo perde importância. E os queixumes minúsculos das pessoas nas suas coisinhas do dia a dia transformam-se em algo perfeitamente irrelevante, Certo. não é? Como é óbvio, as coisas têm uma dimensão dependendo daquilo que nos incomoda a nós naquele preciso momento. Se nós vivêssemos todos de acordo com a dor alheia, então nem sequer comíamos, porque há quem passe fome. Portanto, nós vamos vivendo de acordo com aquela que é a nossa vida no dia a dia. Mas é este conceito de a vida continuar e as pessoas que perdemos continuarem, de certa forma, a existir connosco naquilo que nós as recordamos, na forma como nós refazemos a nossa vida, na forma como nós nos entregamos a alguma coisa que gostamos e as coisas continuam. E a perspectiva também do luto, que eu nunca tinha pensado nisso, mas é de facto a componente de o luto não começa nem acaba. Tu, quando perdes alguém, sempre que tu te lembras dessa pessoa, se gostavas dessa pessoa, há ali um bocadinho de dor que tu sentes, que é, porra, nunca mais vou estar com aquela pessoa, nunca mais vou jantar com aquela pessoa, nunca mais vou comer não sei o que aquela pessoa fez. Aquilo é uma dor que vai continuar contigo para toda a tua vida. De certa forma, tu lembraste dessa pessoa, é aquilo que a mantém viva. E um bocadinho, pode parecer parvo, mas lembrando o filme do Coco, Verdade. não é? Não, e As aliás, isso é pessoas, muito bem pronto, retratado. as pessoas mantêm-se vivas enquanto fazem parte das nossas memórias, enquanto as suas histórias são contadas, elas persistem nas vidas daqueles que cá vão ficando. E Certo. portanto, é um, é pouco, é muito isto, são estas reflexões que eu achei riquíssimas para qualquer pessoa. Isto não é um livro sobre a desgraça do que lhe aconteceu, é um livro sobre a vida que existe apesar da desgraça. E isto é muito importante. Depois, como é óbvio, aqui o relatar de alguns episódios extraordinários que mostram o quão podres as pessoas conseguem ser. Na minha opinião, não tenho outra palavra. Se houver uma abaixo de podre, eu escolho essa. Porque há coisas que, quando alguém faz, aquilo demonstra que por dentro a pessoa é podre. Eu vou dar aqui um ou dois exemplos que a própria autora já deu numa entrevista que fez e, portanto, não estou a comprometer o que está contado no livro. Que são o de uma mãe. Isto é, eu não sei, eu tinha esgatanhado aquela pessoa toda, não sei explicar. De uma mãe que era mãe de uma colega do filho mais velho, que quando o filho mais velho se suicidou, foi ter com esta mãe para se queixar do filho dela, não é? Do filho que se suicidou, porque o filho não mandou uma mensagem de despedida à filha da outra e a rapariga até se dava bem com ele, sempre o tinha tratado bem. Eu tinha esgatanhado aquela pessoa toda. Ela, quando saísse da porta da minha casa, parecia que ia ser atacada por um lince. Porque isto, para mim, é-me impossível imaginar Isso é daquelas uma histórias situação daquelas e aquela pessoa não ter levado pelo menos uma chapada. que ultimamente se repetem muito, que é uma pessoa olha para as histórias verdadeiras e pensa assim, epá, isto retratado em ficção era péssimo porque era quase... era A muito difícil autora de diz essa acreditar. frase nessa entrevista: You cannot write this into fiction. Certo? People won't believe it. Sim, sim, sim. E eu Isto são percebo. coisas que só acontecem na realidade. E a outra qual é que era? Que tiveram na casa dela horas a fio para tentar, para explicar-lhe que essas mães que lá tinham estado também sofriam uma dor parecida porque os filhos tinham ido para a faculdade e eles também só os viam muito de vez em quando. Certo. Era para ela encarar isso dessa Excelentes forma. perspectivas. E a forma estoica com esta pessoa e o marido que tiveram a paciência para aturar este, eu acho soberbo, pá, não sei explicar, não me imaginava. Mas é muito isto, portanto, é o retratar. Depois há aqui uma parte em que ela retrata a tentativa de aproveitamento das pessoas de aproveitarem a desgraça dela em benefício próprio. Umas porque para criar, para sentir, para tentarem transmitir-lhe que também sentiam aquela dor
Sim, faziam este tipo de coisas, que é, eu também estou muito magoada com a morte do seu filho. certo. E o que ela diz, por exemplo, nessa entrevista é que as pessoas dizem muitas coisas erradas e fazem muitas coisas erradas quando veem outra pessoa a sofrer, particularmente numa situação de perda. Às vezes é só dizer lamento e calar a boca. Sim. Olha, e lamento e se for preciso de alguma coisa, eu estou aqui. Claro, exatamente. Porque não há nada que possa tapar aquilo. Sim. E portanto, eu acho que este livro é um livro que eu recomendo a toda a gente e que acho que se as pessoas puderem ler, deviam. Exatamente porque nos faz olhar para uma série de coisas e não tem só que ver com o que aconteceu àqueles dois rapazes. Um, e como de facto a vida pode sempre continuar para a frente. E depois a parte mais final de exemplos, para aprendermos também nós, não é? Nós nunca sabemos quando é que vamos deparar-nos com alguém perante uma situação de dor desta natureza e também nós sabermos o que é que podemos fazer para sermos melhores pessoas, Certo. não é? Ou pessoas melhores. Melhor. Mas pronto, como já imaginavas, isto era um dos livros que eu ia falar um pouco mais. Um livro indiscutivelmente vai ser um dos meus preferidos, das minhas leituras preferidas deste ano. Eu sei que ainda estamos a acabar fevereiro, mas só lendo. Tudo na natureza apenas continua. E Li, da Alfaguara, tinha que ser da Alfaguara. Diria que foi dos livros mais falados e mais comentados cá Sim. em casa, que nós discutimos mais cá no último ano. Foi motivo de muita conversa cá em Até casa nos porque aqui, últimos deixa-me só tempos. dizer uma coisa que eu me esqueci de dizer, que é inevitável nós sentirmos várias coisas até relativamente a nós próprios enquanto lemos o livro, porque até determinada altura, isso é uma questão de defesa, a própria autora compreende isso e deixou lá bastante claro, que é impossível não haver algum julgamento até determinada altura. Porquê? Porque o que tu pensas, o que é que tu fazes? É fuga para a frente, que é, eu fazia, eu coisa, eu de certeza que eu fazia, eu não sei o quê, e se calhar não foram, se a educação tivesse sido não sei o quê, ou Sim, seja, tu tentas encontrar todas as coisas que possam transmitir-te a ti, leitor, que está perante aquilo que é aquilo que tu nunca queres que te aconteça, tudo aquilo que tu achas que tu podes fazer para que aquilo nunca seja uma realidade para ti. certo? E portanto, o julgamento existe, eu fiz julgamentos enquanto estava a ler o livro e ao longo do livro fui deixando cair e fui aprendendo. E eu acho que isso, quando um livro nos oferece isso, ele merece ser lido. Sim, senhor. Muito bem. Já lá vai a meia hora. Sim. Então, livro seguinte. ehm, o livro, de forma abreviada, e eu depois já digo porque é de forma abreviada, o livro tem por título Um dia sempre teremos sido todos contra isto. O título é brilhante. O autor é Omar El-Akkad, um egípcio, muçulmano, que é escritor, jornalista e que viveu muito tempo no Canadá. Este livro, e não é por causa disso, porque há muitos livros que são premiados e depois valem o que valem, é um livro que tem sido nomeado e já foi premiado, ganhou o National Book Award. E o livro é o quê? Acima de tudo é um testemunho que carrega aqui dentro N exemplos de forma muito vívida, muito bem escrita, da tremenda hipocrisia do mundo ocidental, em particular, não só o que está a acontecer e que aconteceu mais recentemente na Palestina, mas muitas outras realidades, em particular daquela zona. Ou seja, é a hipocrisia do mundo ocidental, que tem sempre muita facilidade em fazer a hierarquia de seres humanos, portanto, a morte de alguém em solo europeu, de um cidadão europeu, é uma coisa, os tipos que estão a morrer lá longe, que podem estar a ser martirizados, assassinados, é outra coisa completamente diferente, especialmente se nós tivermos aqui algum tipo de interesse económico
que nos possa colocar isto em causa. Portanto, gostamos muito de trazer na boca a questão dos direitos humanos, das pessoas, dos indivíduos, mas isso depois esvanece tudo quando há questões económicas por trás. Sim, eu sou muito a favor de tudo e mais alguma coisa, desde que a minha vida não mude. O autor faz isto, este autor escreve este livro de não ficção, portanto é um testemunho forte, mas ele é um autor de ficção também, que tem um livro que eu por acaso também já li, que se chama Guerra Americana, que é uma distopia inspirada muito também naquilo que pode ser um futuro, com origem na falta de escrúpulos e no que o ser humano tem de pior, que cada vez mais olhando à nossa volta não é difícil de imaginar. Mas é um livro que ganha também muita pertinência pelo momento em que saiu, face àquilo que estava a acontecer, em particular de parte de Israel, com o genocídio. Acho que não há outro tema, não há outra expressão para dizer aquilo que aconteceu na Palestina, porque independentemente de tudo o resto, foi matar indiscriminadamente todo o tipo de pessoas, crianças, quem é pai acho que consegue perceber isso Matar pessoas à fome é de outra forma. De um grau de macabro fora de série, não é? E resumindo, tem de ser lido. Tem de ser lido no sentido que o autor mistura questões suas pessoais, que também viveu na pele, inclusive, teve em cenários de guerra, foi vítima de discriminação também, ou seja, mas Porque ele é de onde mesmo? É egípcio. Ok. E de origem egípcia. E é um testemunho mesmo muito forte. Daquelas coisas que a cada página uma pessoa depois também precisa de parar um bocadinho, precisa de raciocinar, precisa de refletir, e olhar à nossa volta e perceber e aliás, acho que como nunca no sentido em que já houve épocas muito piores na história da humanidade, claro que sim, mas com tudo o que nós temos hoje e com tudo o que sabemos hoje, esta provavelmente a esse nível é a pior época de sempre, porque nada justifica, claro, com o no que se tempo, sabe hoje, com o que se sabe, com o que sabemos nós e com o que todos podemos temos todos ter. todos milhões têm assistido ao que está a acontecer ali. Portanto, mesmo muito forte recomendação para este livro. A nota sobre o título. Sim, o título todo lido todo. Porque quem veja a capa do livro, o título principal é Um Dia Sempre Teremos Sido Todos Contra Isto. Sim. Mas o título total, que a outra parte está mais batida, e só por isso o livro tem um cunho brutal, porque é extraordinariamente bem escolhido. O título total é Um Dia, quando for seguro, quando não houver consequências pessoais por chamar as coisas pelos nomes, quando for demasiado tarde para responsabilizar quem quer que for, sempre teremos sido todos contra isto. Claro. Mas isso, se quisermos, é um bocadinho como vou dar aqui um exemplo um bocado parvo, como a escravatura. Hoje somos todos contra. Mas Claro. na altura a gente fazia. Agora, mas lá está, contextualizando as coisas, Claro. Hoje em dia, com tudo o que sabemos, com as imagens a entrarem-nos pelos olhos adentro, bom, grande livro. Omar Helakad, edição da Tita da China. O livro está espetacular. Importante ler. Vamos rematar. Vamos depois dar uma nota final, mas sim. Não, mas isto está. Não, tem de ser depois. Porquê? Lê lá. Diz lá o que lê. Não, preciso de chato. Porquê que sou chato? Então, porque se as notas dizes já as tuas notas. Não, porque é na sequência desse livro também. Ok, está bem. Então, a minha última leitura, que estou ainda a terminar, faltam-me aqui 30 páginas, mas já vi o que chego para poder falar sobre o livro em si. Não é um livro de ficção que preciso de aguardar como é que acaba para poder opinar sobre ele. Portanto, tu tens falado nos outros episódios muito sobre os retratos da Fundação, que são os livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tu habitualmente ouves. Pois, é porque ainda tenho mais esse para falar. Pronto, tu habitualmente ouves
Eu que li, fiz mesmo leitura. Eu normalmente audiobooks gosto mais quando é coisas muito mais técnicas e que são em inglês, porque eu leio mais devagar em inglês, portanto é tudo uma questão mesmo de logística e gestão de tempo. E este livro estava ali em cima de uma das secretárias e eu li a primeira página, li depois aqui a descrição do que era pretendido e eu achei que seria interessante. O livro chama-se Nossos Pais, desculpem, chama-se Pais Nossos, Conversas sobre Paternidade, do Frederico Batista. Um, e é importante reforçar aqui, não é sobre parentalidade, é especificamente sobre paternidade. E, portanto, é a relação dos pais com os filhos, de como os pais são vistos em sociedade, como os homens se veem assim enquanto pais, mais até de como se veem assim, de como vivem a paternidade. E eu acho isso, tremendamente. Uh, não é intrigante, mas não tem nada de intrigante, não é? Mas é curioso, curiosa a forma como eu, ao ler este livro, ok, olha, realmente nunca tinha pensado nesta perspectiva. Não necessariamente sobre a realidade doméstica que nós temos. Eu tenho 3 irmãos, todos são pais diferentes, uns mais presentes do que outros, também por motivos relacionados com as relações que tiveram com as mães. O meu pai não era particularmente um bom pai. Tu és um pai completamente diferente para os nossos filhos do que aquilo que é a realidade que eu conheço. Um bocadinho mais próximo daquilo que o teu pai foi, mas mesmo assim muito diferente, porque temos a relação muito mais próxima com os miúdos. E de facto, ao ler este livro, eu vou pensando sobre aquilo que conheço, não é? Na minha vida, e a forma como aquilo que aqui é retratado, que é sob a perspectiva e a visão desses pais enquanto pais. São retratadas várias perspectivas de diferentes idades e diferentes circunstâncias. Alguns exemplos. É retratada a própria realidade do autor, que a determinada altura houve uma perda, e ele retrata como é que ele viveu isso e o que foi assistir a dor da outra pessoa, mas que há uma componente, é diferente. Certo. É diferente a dor de cada uma das partes, a diferença dessa dor, ou de como é que cada um vive isso. Tem a realidade do pai de família que tem não sei quantos filhos e que sempre quis não sei quantos filhos, a realidade do tipo que é pai e que acabou por ser pai sem ser muito esperado, hum, a realidade daquele que não queria nunca ser pai e acabou por ser pai porque foi convencido, e depois o que é que aconteceu à relação e a relação com a própria criança, as situações de divórcio, de divórcio, e inclusivamente uma muito que essa provavelmente se calhar até não foi a que me fez refletir mais, mas a mais diferente, que é a de um pai transexual, ou seja, foi a mãe, e a mãe a determinada altura da vida do filho quis assumir aquilo que efetivamente sempre foi, não é? E fez a sua transição para ser um homem. E então a forma como essa situação é gerida com a criança, hum, e a forma como a criança passa a tratar, porque deixou de passar a tratar por mãe para encontrar uma palavra diferente, não podia ser pai, pai já era o pai que ele de facto tinha. E como aquilo na verdade não teve assim tanto impacto na vida da criança, porque desde que seja cuidada e amada, o resto Certo. tudo se faz. Os casos que mais me fizeram pensar são efetivamente os casos de divórcio. E são os casos de divórcio porque é difícil segregar, em muitas situações, e isto enquanto apenas espectador, segregar a realidade do pai que abandona o lar e que está só a deixar a mulher porque já não quer aquela relação, ou se está a afastar-se daquela dinâmica familiar que o impede de ter a vida que tinha antes de ter aquelas responsabilidades todas.
A verdade é que a maior parte dos exemplos que eu conheço é sempre a mãe que fica com as crianças e fica com a maior parte das responsabilidades, e o pai fica com aquela realidade de uma vez por semana, mais fim de semana sim, fim de semana não, permitindo-lhe uma liberdade que a mãe não tem. Ahm, Agora, o que é que ao ler este livro me tenho refletido? É efetivamente raras ou nenhumas vezes serem criadas as condições para que, ou aquilo que parece, ah, seja natural que a decisão com quem fica as crianças seja uma questão apenas prática, organizativa e logística, e não porque não se tira as, mães, as crianças às mães. E isto é uma situação que coloca os pais numa posição confortável porque vão fazer a sua vida por onde quiserem e como quiserem, e ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também numa posição de afastamento dos filhos. Se de facto, e depois isto depende muito da realidade de cada pessoa, e isto só Certo. dá para ser avaliado, não é uma coisa que possa ser julgada massivamente, é uma coisa que tem que ser julgada casuisticamente, que é, à partida, quando há uma separação entre o marido e uma mulher, eles estão a separar-se porque a sua relação amorosa terminou, mas a relação com os filhos continua a mesma. Pronto. O que acontece é que com esta separação, normalmente a dinâmica de gestão dos filhos fica em sobrecarga para a mulher, e o homem que sai fica, na verdade, com uma vida facilitada. Sim. No entanto, se for uma pessoa apegada aos filhos, é uma pessoa que vai sofrer bastante. Porque, e isso é um dos exemplos que é dado aqui, num dos casos em que a pessoa que foi deixada não quis dar muita margem para que o pai pudesse ter convivência com a filha, portanto teve de haver uma luta em tribunal para que as coisas gradualmente se fossem dando, e nós conhecemos até casos desses na nossa realidade. E tem o outro caso já de uma pessoa com 75 anos, tem hoje 75 anos, e que na altura, quando se divorciou, portanto já há muito tempo, explicava como é que ainda era, logo ali pós o 25 de Abril, quando havia um divórcio, não havia sequer legalmente a hipótese dos pais ficarem com os filhos. A não ser que houvesse uma coisa da mãe ser tipo inimputável ou alguma coisa assim. As mães eram responsáveis pelas crianças. Certo. Pronto. E que de facto foi preciso alguma luta entre as partes para que o que a pessoa diz é: eu cheguei a um ponto em que eu não sabia o que fazer com os meus filhos nos bocadinhos que estava com eles, porque eu não conhecia aquelas crianças e eles não conheciam a pessoa que eu sou, porque passavam demasiado tempo sem me ver. Então lá conseguiu chegar a consenso com a ex-mulher, e ela ficava, ela deu-lhe um terço, ela deu-lhe, notar aqui a frase, ela deu-lhe, porque era assim, porque os filhos eram das mães. Certo. E pode-se ficar com as crianças não um dia com aquele regime habitual, mas dia, como é que era? 10 dias com a mãe, 5 com o pai, 10 com a mãe, 5 com o pai. E ele efetivamente participava numa dinâmica de levar à escola, de não sei o quê, com os filhos, e de ser um pai presente também, muito mais nessa realidade. E eu depois pus-me a pensar, efetivamente, nestas realidades, e que de facto, quando as pessoas querem, conseguem encontrar soluções, às vezes na vida, de facto, essa fase aplica-se. E que nós conhecemos exemplos, inclusivamente, em que há uma separação porque as pessoas chegaram ao consenso que já não queriam viver juntas, mas que procuraram, por exemplo, comprar casa perto para poderem, sem mexer com a vida das crianças, participar de forma equitativa na sua dinâmica de dia a dia. Nessas circunstâncias, eu depois aí já tenho mais dificuldades em entender que de facto haja essa pretensão, quando, por exemplo, o pai deixa a mãe, porque em ambos os casos aqui é o pai que sai de casa. E na maior parte das situações que nós conhecemos genericamente na sociedade, é o pai que sai de casa. O pai sai de casa, mas não tem a preocupação em comprar casa a um quarteirão da mãe. O pai
compra a casa onde ele quer ir viver. E depois, Certo? não vai dar para ir buscar à escola todos os dias. Pronto. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, lá está, as situações são avaliadas de forma casuística, mas para uns casos há essa preocupação, quando não há, às vezes passa um bocadinho a ideia que se calhar o interesse não é idêntico. E se calhar é uma acessão errada. Pronto. É inevitável fazermos julgamentos enquanto estamos Sim, claro. a ler as coisas, porque são sobre a vida prática e sobre situações que às vezes nós lidamos no E dia a que são dia cada vez mais comuns. e que são cada vez mais comuns. E portanto, há aqui uma série de coisas que são relevantes pensar, porque também há aqui uma realidade que é aquela de que a mãe, se aceitar que o pai fique com os filhos, porque é isso também que é preciso ter sempre presente. Uma mãe que aceita que o pai fique com a custódia dos filhos, ou seja, que fique com os filhos mais tempo do que ela, é em sociedade sempre uma mãe que não gostava dos filhos. Sim. Ok? A não ser que eles sejam já adolescentes, quase adultos, e isso já é um bocadinho indiferente, mas na nossa realidade temos crianças pequenas. Se nós nos separássemos e tu ficasses maioritariamente com as crianças, eu era uma mulher que não gostava dos meus filhos. Sim. Só há duas hipóteses. Se Ou, fores tu, ou tem um é o problema normal. mental e não pode, Sim, não, é inimputável, ou não tem, sim, ou então é uma mãe. pronto. Se fores tu, já é o normal, porque assim as crianças ficam, obviamente, com as mães. E isto acaba, o livro também desmistifica um pouco esta questão de os pais fazerem o mesmo papel que as mães fazem. Um, e eu recordo-me, isto só para rematar, não está aqui no livro, mas depois eu vou-me lembrando de coisas que li, vi. Eu lembro-me de ter visto, eu recordo-me de ter comentado isso contigo. Aqui já há uns anos, se calhar, ter visto lá num grupo de mães, ou que era, alguém a dizer que estava na dúvida se devia deixar o pai dar banho à criança. E que foram logo a correr duas ou três mães. Não, isso nem pensar. Quem dá banho à criança é a mãe. O pai não deve manusear o corpo da criança, muito menos quando já não é um bebezinho. Manusear no sentido, obviamente. Quando se dá banho a uma criança com 2 Tens de anos, manusear. tens que limpar a criança, senão vai acabar por ficar doente da porca, não é? Não é mesmo assim. Não. Porquê? Porque questões, mas muito a depender ali para a ótica da pedofilia. E eu estava a ler aquilo nessa altura e eu pensar assim, como é que uma pessoa está casada com alguém e acha que o pai da criança terá esse tipo de intenção a dar banho à criança? Nunca deviam estar casados, nunca devias ter tido um filho com esta pessoa. Há qualquer coisa de Há qualquer profundamente coisa errada aí. profundamente errada. É claro que um pai pode e deve dar banho aos filhos. E quem diz isso fazer outra coisa qualquer, trocar fraldas e dar a papa e dar o leite e todas essas coisas. Mas esta percepção, e atenção, isto não foi dito por nenhum homem, isto foi dito por mulheres, mães. E, portanto, este conceito existe, tem-se muita ideia de que há conceitos que residem na cabeça dos homens de que eles se afastam, mas não é verdade. Muitos destes conceitos vivem e são alimentados por mulheres também, não é? Portanto, ou seja, é um livro muito interessante para ver as múltiplas perspectivas sobre a paternidade, as múltiplas perspectivas sobre a paternidade e sobre como gerir a paternidade na realidade que temos hoje e naquela que já existiu, hum, nos vários tipos de contextos, e alguns deles cada vez mais comuns, nomeadamente situações de divórcio, etc. Não é nada em comum. Eu até acho que eu não quero mentir, mas acho que é a Tânia Ribas de Oliveira, acho que é isso, que eu recordo-me dela contar isso, posso jurar que ela disse isso. Os pais, a determinada altura, divorciaram-se e o pai ou a mãe, já não me recordo qual dos dois foi, não importa, o outro comprou casa, imagina, no fim da rua, para que a dinâmica com os filhos nunca Se fosse alterasse o quebrada. menos possível, sim. Pronto. E eu acho isso extraordinário, porque isso obviamente implica um sacrifício do parte dessa pessoa, que se calhar queria fazer outra coisa qualquer, mas olha, também a outra que fica com a criança. Portanto, eu acho isto
é sobre paternidade, mas é impossível ler isto sem pensar na parentalidade de forma global e na forma como as coisas são geridas. O livro está lindamente escrito. O autor, eu não encontrei mais nada escrito dele que não fosse o facto de ele ter tido uma menção honrosa nos Novos Talentos FNAC de 2021. Mas tem uma escrita ótima, fantástica, e a forma, todos os pontos que ele tentou tocar, e ainda não acabei, que ainda faltam 30 páginas, que ele tem tocado, pá, extraordinário, portanto recomendo bastante. Eu já tinha lido outro ensaio destes que era sobre o sono, mas este pronto, é mais interessante. Esse é um retrato. Certo, que é, vou então repetir, Pais Nossos, Conversas sobre Paternidade, de Frederico Batista, pela Fundação Francisco Manuel dos É um Santos. dos E agora retratos vão calar. É um dos retratos da Fundação. Pronto. Eu não vou falar sobre o livro que já acabei em março, fica para o mês que vem. Não é por causa disso, mas vou roubar aqui Sempre só. queres casado com uma gralha. Não. Vou só 2 minutos para falar. Vou ligar. Não é um livro que eu tenha lido agora, foi um livro que eu li há um ano atrás. Mas por questões. Por uma questão pessoal, preciso de fazer referência a este livro. O livro chama-se O Tempo dos Pais, cuja autora é Sarah Bleffer Hardy, o Hadri, e o livro Nós somos uns incultos, nunca sabemos dizer o nome das é pessoas que verdade, escrevem as coisas. lamentavelmente, e também não vai melhorar muito. E tem a ver, o livro explica aquela que é a evolução do papel dos pais na sociedade ao longo dos tempos. Portanto, tocando um bocadinho nos pontos, alguns dos pontos que tu referiste aí, o livro é bom, mas o que me choca, a mim, a título pessoal, é o livro para no momento em que diz um conjunto de coisas que a autora espera que aconteçam no futuro e que eu reconheço até para algumas realidades próximas que é verdade, que ainda precisa, mas que faz com que nós, na minha perspectiva, ainda estivéssemos no século passado, em que os pais parece que não... É um bocado aquela lógica especialmente quando se tem filhos, então tu ajudas em casa. E às vezes quando me perguntam isso, eu não ajudo em casa. Lá em casa ninguém ajuda ninguém. Lá em casa as tarefas são divididas, ponto final, parágrafo. Então, esse tema nem sequer se coloca. Mas porquê é que eu estou a trazer este ponto e é 1 minuto só para dizer uma coisa? A sociedade de hoje em dia faz ainda, da mesma forma que às vezes discrimina as mulheres, isto não é um queixume, é só um apontamento. Da mesma forma, continua a discriminar as mulheres quando engravidam, quando são mães de várias crianças, porque sabe-se que o tempo que têm de despender é muito maior, exatamente porque se parte do pressuposto que a maior parte das tarefas é assegurada pela mãe. Também tem a vertente contrária, que é o assumir-se por defeito, que, por exemplo, uma questão profissional, se houver uma necessidade, por exemplo, em resultado de uma alteração profissional, que é muito fácil um pai poder abdicar do seu tempo de família, nomeadamente estar com as crianças, porque isso é visto com alguma naturalidade, porque afinal é o pai, não é a mãe. Mas se for a mãe, Mas, então, é um bocado a ideia de que o pai pode estar disponível para, eu não vou dizer de fazer um sacrifício, mas é fácil aceitar que, ok, se é o pai não há problema nenhum, se tiver de estar um bocado afastado ou passar uns dias muito mais tempo fora de casa, etc. E que isso seja aceitável com uma naturalidade que na minha cabeça não existe. é quase como se o pai fizesse menos falta. Precisamente. Porque na minha cabeça essa realidade não existe. Um pai e uma mãe, com todo o respeito pelo trabalho que a mãe tem adicional e que o homem não consegue equiparar, especialmente numa fase muito prematura da Mas criança. isso é uma fase inicial. A partir desse momento, as responsabilidades, as tarefas, tudo. Atenção, estamos a falar de um contexto em que isto é possível. Há contextos em que isto até não acontece porque as profissões de pai e mãe são perfeitamente incompatíveis e sabemos que com horários alterados, com situações de turnos, médicos, enfermeiros, bombeiros, etc. Estou a falar de um contexto em que não há nenhuma questão objetiva que o impeça, as coisas são equiparadas. Portanto, há também um bocadinho a lógica na sociedade do menosprezar, sim, do papel da mãe,
mas do de considerar que para o pai não há problema porque afinal é só o pai. Era só uma nota para terminar. Sim, sim, perfeitamente. Agora que vais buscar isso, vou dar aqui. Não conseguimos fechar antes de Não, uma não, não, hora. não. Mas porque eu não resisto a contar esta história que está ali no livro e depois só lendo para saber mais detalhes. Mas uma das histórias, e peço já, desde já desculpa ao autor por estar a revelar esta parte, mas tenho mesmo que o fazer porque é extraordinária. Uma das histórias que é contada, o pai foi padre. E foi padre até a mulher, com quem é casado até quando é casado hoje, e mãe dos filhos, ter engravidado. Portanto, quando engravidou, ele ainda era padre. Certo. E então há uma mudança na vida daquela pessoa, não havia questão sobre o que é que haveria de acontecer. Ela era estudante de medicina, hoje médica, e ele passou de padre a pai, passa de padre a pai, e se passou a ser o principal cuidador enquanto vivem enquanto são um casal, não é? São casados, são um casal, Certo. mas é o principal cuidador das crianças nessa medida porque a mãe, como médica, tem uma vida profissional muito diferente e muito mais exigente, com turnos, fins de semana e por aí em diante. E ele conta que tem 3 filhas, entretanto, quando a filha mais velha teve o período pela primeira vez, apesar da mãe ser médica, inclusivamente, ser a mãe, ser médica, aquela coisa que digamos, telefonou ao pai. E o pai estava no sítio, no seu emprego, e as colegas todas vieram ter com ele, uma coisa extraordinária. E ligou para ele. Porquê? Porque já sabe que o telefone da mãe é mais difícil por questões profissionais, mas porque se calhar existe aquela proximidade, que às Sim. vezes é mais viável que o pai, porque o pai tem mais tempo para estar com elas. E isto, na cabeça de muitas pessoas, pode ser difícil, e eu acho perfeitamente normal. Porque se a mãe pode estar menos, é normal que isto aconteça. E portanto, eu não vejo diferença rigorosamente nenhuma entre pai e mãe a partir do momento em que a criança deixa de mamar, mamar mesmo na mama, entenda-se? Não é? Porque a criança, se for uma criança que aos 3 dias já bebe fórmula, então é igual. Certo. Portanto, a partir do momento em que a criança deixa de mamar na mama mesmo, é igual para os dois. É igual para os dois. Pronto, para a mulher há ali um bocado que durante aquele mês que o corpo recupera, mas isso é uma coisa que reside na esfera do nosso corpo. Estamos a falar da criança, da gestão da criança. Na gestão da criança, se ela não precisa fisicamente do corpo da mãe para se alimentar, então é igual. Certo. Tanto é a mãe que dá o biberon, como é o pai que dá o biberon, como é o pai coisa. Então como é que se fazia nas situações em que a mãe morre no parto? Então não sobrevivem? Claro que sobrevivem. Quem é que faz isso? O pai. Quem tem que fazer é o pai. Portanto, eu acho muito interessante. Acho muito, muito interessante. Acho até, se calhar, mais interessante ler não é para quem seja pai, que já é um tipo presente. Para esse é apenas o confirmar daquilo que já percebe no seu dia a dia. Mas para quem não o é dessa forma, para quem está a pensar ser, ou até mesmo para algumas mães, eu acho que até pode ser uma leitura mais interessante do que para um pai, Certo. nessa medida, porque nos desvia um pouco o véu para vermos pelaquela Perspectiva. perspectiva um papel que ainda tem que caminhar um bocadinho para ficar nivelado com o nosso, acho eu. De acordo. E concordo. Não é, atenção, eu estou a dizer esta frase também para ficar bem. E depois, como é óbvio, cá em casa essa não é a realidade. Mas socialmente, tens de concordar com isso, é um papel que tem um bocadinho de caminhar para ficar nivelado. Tem, e aí claramente acho que hoje o tema já é muito mais os pais chegarem-se à frente propriamente do que as mães não permitirem que se Eu aí, façam isso. aí já não sei se Não, concordo, não consigo concordar a 100% pronto, eu contigo. digo-te Porquê? assim, Porque há é muitas mães muito que se calhar não confortável escolhem. ficar, mas é muito confortável ficar sossegado. Claro que é muito confortável ficar sossegado. Não, não, eu não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer o contrário. É muito confortável ficar sossegado. Há muitos casos em que eu não tenho dúvida, em que quando ele está a pousar a mala para dizer que vai embora, se ela disser ok, mas levas contigo, Ah, sim.
caem-lhe ali qualquer coisas ao chão. Percebes? Não estou a dizer o contrário. Mas o que eu quero dizer com isso é... aliás, liga com isso, que é a mãe sentir-se na posição de dizer assim, ok, mas a tua vida logisticamente é mais fácil do que a minha e, portanto, vamos gerir isto de forma correta para as crianças e tu ficas com elas a maior parte do tempo. Sim. Se uma mãe disser isto à pessoa com quem de quem se está a divorciar, é uma má mãe. Que questão é, vamos imaginar esta situação, não é? Pegando nem nós dois na mesma. Nós separamos. E tu dizes assim, chegas aqui com as malinhas e não sei o quê, mas levas as baratas, claro. As boas Claro. ficam para mim. As Vuittons. As Vuittons ficam para mim. Levas as tuas coisinhas e tal, 3 pares de cuecas e umas calças e tal, o resto eu já queimei, mas levas o que conseguires. O que conseguires salvar. Levas na mala e chegas aqui e vais a olho. Eu digo, está bem, mas se levas os miúdos. E não era a tua intenção. Tu chegas à casa dos teus pais e aconteceu-me isto. E a Cátia disse que eu fico com os miúdos. A Cátia é uma péssima mãe. Que raio de mãe é que não quer ficar... Diz isso dos filhos. Mas se eu chegar ao pé da minha família e disser, pá, e eu disse-lhe, levas as malas ou levas os putos. Ninguém vai ter cara para me dizer... Não és de uma mãe não abdica dos filhos. Ou seja, eu não tenho a quem ir para me dizer assim, tu é que fizeste bem, que ele agora vai ter que coisa. Não. A sociedade nesse aspecto tem um rótulo. Estás a perceber? Portanto, é preciso uma mãe ser mesmo motherfucker para fazer uma coisa. Não, então mas levas os jagunços contigo. Espera lá, entretanto se calhar vou desfazer as malas outra vez. Vamos conversar. Se é assim, se não pode ser só uma vez por semana, já não quero. Mas pronto, isto é para terminarmos num ótimo registro. Num ótimo registro. Portanto, registro a palavra jagunços apelidado a menores. E com isto, olha, e assim terminamos mais um episódio. E para a semana. Nunca cumprindo. Aliás, fica o mais longo de sempre, acho eu. Não é nada, temos maiores. Pronto, então vá. Até à próxima. Até à próxima. Voltaremos para as leituras de março. Sim, senhor. Bye, bye. E agora, então, peraí.